Bora começar uma verdadeira caça ao tesouro da engenharia. O prêmio? Um número. Um único número. O preço de uma fábrica que custa bilhões. Como é que alguém chega nesse valor antes mesmo de existir um desenho sequer? É isso que a gente vai descobrir agora. A pergunta principal aqui é quase um paradoxo. Pensa bem, como é que se coloca uma etiqueta de preço numa planta química gigantesca, sem ter nenhum único projeto detalhado na mão? Parece uma tarefa impossível, né? Mas olha, é exatamente esse o desafio que a engenharia encara todo santo dia. E esse número que a gente está caçando tem um nome. É o famoso CAPEX, ou Capital Expenditure. Basicamente, é o custo total para comprar e instalar absolutamente tudo que vai numa planta industrial. É o grande prêmio da vossa busca. Então, vamos lá. A primeira grande lição nessa jornada é até que bem simples. Foque nas coisas grandes, no que realmente importa. Para entender isso na prática, vamos a um caso real, uma usina de etanol. Para essa nossa usina, a gente teria dois caminhos. O caminho A, listar um por um os 133 equipamentos, imagina o trabalho. E o caminho B, seguindo a nossa lição, focar só nos 15 mais caros. A diferença no esforço é óbvia, né? Mas e no resultado final? Bom, ao focar só nos itens principais, a quantidade de trabalho, despenca. A lista de equipamentos para analisar fica quase 90% menor. Isso é uma economia brutal de tempo e de recursos. E agora, a grande surpresa, o pulo do gato. Mesmo a gente ignorando quase 90% dos equipamentos, a estimativa final do custo mudou só 15%. O que isso prova? Um ponto fundamental. A maior parte do custo está concentrada em pouquíssimos itens. O atalho funciona, e funciona muito bem. E isso nos leva direto para as lições 2 e 3. Se o lance é ser ágil, por que são os engenheiros que precisam estimar os custos? E como é que eles fazem isso de um jeito inteligente, sem se afogar em detalhes que não levam a nada? Alguém podia pensar, por que não é só ligar para o fabricante e pedir um orçamento? A resposta é bem simples: tempo e dinheiro. Os fabricantes precisam de projetos de engenharia super detalhados para dar um preço. E lá no comecinho do projeto, ninguém tem isso. O trabalho do engenheiro é justamente criar uma estimativa sólida sem esse nível de detalhe. Para resolver esse quebra-cabeça, a engenharia usa uma ferramenta muito poderosa, as correlações. E para a gente entender isso, vamos a uma analogia do nosso dia a dia, bem fácil. Como precificar um fogão cooktop? Imagina a cena, um cooktop de 2 bocas custa R$ 320, um de 4 bocas, R$ 541. Com base nisso, quanto deveria custar um modelo de 5 bocas? Esse é o tipo de raciocínio que o engenheiro aplica, só que, claro, numa escala muito, muito maior. Olha que legal, ao correlacionar o preço e o tamanho, a nossa estimativa para o cooktop de 5 bocas seria de R$ 652. E o preço real de mercado, R$ 665. A gente chegou num erro de só 2%. É exatamente esse tipo de atalho inteligente que permite fazer estimativas rápidas e, o mais importante, bem precisas. É super importante entender também que uma estimativa não é um número cravado na pedra. Ela evolui. Existem diferentes classes de estimativas, que vão desde um palpite inicial até um orçamento quase final, e elas vão ganhando precisão a cada etapa do projeto. Pensa nessa jornada de precisão como se fosse o foco de uma câmera. Começa lá na classe 5, com uma imagem toda borrada, um palpite com a margem de erro gigante. Conforme o projeto avança, a gente passa pelas classes 4, 3, 2... A cada passo, a imagem fica mais nítida, a incerteza diminui, até chegar na classe 1, a foto perfeita, um orçamento detalhado com a margem de erro mínima. Ok, agora a gente vai para o clímax da nossa busca. Vamos aplicar tudo o que a gente aprendeu até aqui para construir o nosso número final, usando as 4 correções cruciais lá no nosso caso da usina de etanol. A nossa missão, então, é bem clara. A gente quer o preço de uma usina de etanol nova lá em Mato Grosso, com capacidade para 100 mil toneladas por ano. A nossa referência, um projeto americano de 2007 que era maior e, claro, bem mais antigo. O grande desafio é, como é que a gente transforma aquele número de 422 milhões de dólares na nossa realidade de hoje? Para fazer essa mágica acontecer, a gente segue 4 passos, bem metódicos. Primeiro, corrigimos para a escala. Depois, ajustamos para a inflação. Em seguida, convertemos a moeda. E por último, a gente adapta para a localização. O primeiro passo, a correção de escala, usa uma ferramenta clássica da engenharia, a regra dos 6 décimos. Basicamente, o que ela diz é que o custo não dobra se o tamanho dobra. Existe uma economia de escala.
Então vamos lá, vamos construir nosso número passo a passo. O ponto de partida é 422 milhões de dólares. Primeiro, a gente ajusta para nossa escala, que é menor, e o valor cai para 295 milhões. Depois, corrigimos a inflação de 2007 para hoje e o número sobe para 459 milhões. Agora, a gente converte para nossa moeda, para reais, e chegamos a 2,4 bilhões. E, finalmente, aplicamos o fator de localização do Brasil e pronto, chegamos no nosso número, 2,6 bilhões de reais. Mas olha, encontrar o número é só metade da batalha. A sabedoria final está em como apresentar esse número. Estimar custos é tanto uma ciência exata quanto uma arte da comunicação. E esse ponto aqui é fundamental. Jamais se deve apresentar um número tipo 2.589.456.123,57 centavos. Isso passa uma falsa ideia de precisão, uma certeza que simplesmente não existe numa estimativa. O jeito certo, o jeito profissional, é arredondar. Apresentar como cerca de 2,6 bilhões de reais. Isso comunica de forma honesta a incerteza que faz parte do processo. Depois de achar o número total, é crucial entender de onde ele vem. Esse gráfico aqui mostra para onde vai o dinheiro. A gente vê que os custos indiretos são a maior fatia, com 45%. Depois vem a cogeração, com 16%. Ter essa visão ajuda a saber onde focar os esforços para otimizar o projeto e, quem sabe, reduzir os custos. Porque no final das contas, uma estimativa nunca é só um número na planilha. É o começo de uma história sobre risco, sobre oportunidade e sobre o futuro que se está tentando construir. E aí fica a pergunta, né? Qual vai ser a história que o próximo grande projeto vai contar?